Uma alegria estar de volta nesta noite. Eu estava pensando, pastor, que agora eu estou nesse clima aqui de 22 graus, 23 graus, e lá em Guarapuava está 11 graus, 12 graus. Misericórdia! Está muito bom, que graças a Deus. Queridos, estamos de volta, então, para dar continuidade ao estudo que estamos fazendo do Salmo 23, tentando compreender tudo que está em torno dele, tanto quanto possível, tudo, que há muita coisa está em torno do Salmo 23, para que nós possamos ter a exata dimensão do que significa o Salmo 23 para a nossa vida. O tema que nós escolhemos foi uma escada de bênçãos rumo aos céus. A escada poderia ser usada outro desenho, mas eu usei a inspiração de Calvino. Ele falou sobre a ideia da escada em relação ao Salmo 23. Então, não é novidade. Ele falou isso pela primeira vez que eu saí. E nós fizemos até agora? Nós tivemos primeiro a conversa em que nós procuramos traçar um panorama síntese dos Salmos, uma visão bem ampla, e depois nós fizemos, durante algumas quintas-feiras, um passeio pela história da redenção, tentando enxergar essa história nos Salmos. E essa história da redenção, ela aconteceu pelas alianças que o Senhor Deus fez com o seu povo. Na verdade, uma única aliança que aponta para a nova aliança, mas essas a gente chama de alianças porque elas foram sendo desdobradas na história. Os irmãos se lembram da aliança da criação, da aliança com Moisés, a aliança com Abraão primeiro, a aliança com Noé, a aliança com Davi. E na aliança com Davi, nós temos o ápice das alianças do Antigo Testamento, que aponta para a aliança com o grande rei, o nosso rei, ou seja, para o cumprimento da aliança em Jesus Cristo. Essa história, ela é uma história de muitos anos, escrita na palavra de Deus, por muitos autores que o Senhor usou ao longo de muitos anos, e é uma história consistente, porque, na verdade, é o Senhor mesmo que é o autor da palavra, da sua palavra escrita para nós. E hoje a gente vai começar a pensar em começar a subir os degraus da escada. Então, a gente tem uma divisão aqui, e a gente vai analisar pedaços do Salmo, Senhor é meu pastor, depois nada me faltará, e assim, pedaços que têm alguns conteúdos que são relevantes para a nossa compreensão deste Salmo tão maravilhoso. É muito importante, meus irmãos, que nós também tenhamos claro, assim, que o Salmo 23 é muito conhecido da Bíblia, pelo menos o primeiro verso, o Senhor é meu pastor. Mas a sequência do Salmo, nada me faltará, e até o último versículo, ela só existe em função da primeira expressão: o Senhor é o meu pastor. Todo o restante está baseado nessa expressão. Então, eu gostei de chamar isso de o primeiro degrau da escada. E eu vou explicar um pouquinho melhor isso. Okay? Então, nós vamos seguir essa sequência e já estamos visualizando que dentro de algum tempo nós teremos encerrado este estudo para que o pastor Epaminondas possa voltar à sua cátedra aqui. Eu falei na última conversa nossa, na semana passada, de um autor que, estudando os Salmos, ele percebeu um fluxo dos Salmos. Esse fluxo dos Salmos, ele tem 5 temas dominantes, que são do Salmo 1 ao 41, o tema é confrontação. Então, de cara, nós já vemos que o Salmo 23 está dentro do tema da confrontação. E o que significa confrontação? Até que a vitória final venha, aquela luta que foi pronunciada lá em Gênesis 3:15 vai caracterizar sempre a história humana até a consumação. Em Gênesis 3:15, irmãos se lembram, logo depois da queda,
Deus falou com Satanás que ele teria uma luta grande e que no final ele feriria a cabeça, mas aquele que seria ferido feriria o calcanhar. Sim, essa expressão é uma expressão que mostra o todo da luta que vai acontecer durante todo o período da história humana. Depois, nos Salmos 42 a 72, é muito interessante quando você lê esses Salmos 42, 43, eles são muito confortadores. Eles são salmos que, segundo o estudo do Dr. Palmer, eles procuram comunicar com Davi, com todos nós, sobre as obras de Deus nos momentos das lutas mais agudas de Davi para estabelecer o seu trono em incessantes ataques dos seus inimigos. Então, essa é a luta que vai acontecer durante todo o tempo até que o Senhor Jesus volte. Como foi dito antes, o reino de Davi aponta para o reino do Senhor Jesus Cristo. Então, há um tempo em que o Senhor fala aos seus, no meio das suas lutas, para que eles se fortaleçam mais e Deus continue vencendo, porque Deus vai continuar vencendo e vencendo com o seu povo e vai fortalecendo o seu povo. Isso que ia acontecendo nos Salmos 42 a 72 com o povo de Israel lá no exílio. Salmos 73 a 89, aí a coisa ficou mais pesada ainda, porque esses salmos tratam do tema que ele chama de devastação. Ou seja, a comunidade de Israel ela foi super atacada por forças estrangeiras, ela teve assim, um período de muita miséria, de muita desgraça. Então, as coisas é como se estivessem meio que chegando no fundo do poço. Então, o Senhor falou com eles nessa situação. Salmos 90 a 106, temos um outro momento do povo, em que o povo já está um pouco mais alquebrado e a sua fé é testada exaustivamente. Então, o povo já começa a pensar sobre o permanente lugar da habitação dos crentes, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, sobre a dinastia perpétua que começa com Davi e se completa no reino eterno de Cristo. E o Salmo 107 a 150 são o fecho que o autor chamou são salmos de consumação, porque eles se referem ao convite a todas as pessoas de todas as nações e toda a obra da criação a oferecer louvor ao Deus da aliança com sonoro aleluia. Aleluia, como é do hebraico. Outra coisa importante que a gente precisa relembrar é que os Salmos 1 e 2, eles são como se fossem os portais de entrada de todos os salmos, são os pilares de entrada. Nos Salmos 1 e 2, a gente tem o Salmo 1 e o Salmo 2 como que mostrando dois grupos de pessoas com uma fé e um estilo de vida bastante diferentes, que respondem de forma diversa à lei de Deus e ao Messias de Deus. Você vai ter pessoas no Salmo 1 e 2 que respondem contra a lei de Deus e pessoas que respondem a favor do Messias de Deus. E essa luta vai ser contínua. Então, o Senhor e seu Messias entram em intenso conflito com os injustos, com os ímpios. Os ímpios se opõem ao governo de Deus e essa luta vai continuar. Então, esses primeiros 41 salmos do livro 1 do Saltério apresenta essa coleção de textos e poemas que estão lidando com o conflito de Davi com o povo, com ele mesmo, com seus inimigos, e demonstrando isso, projetando isso para o futuro conflito, como o conflito que nós vemos hoje dos inimigos de Deus contra o povo de Deus. Algumas coisas interessantes também de a gente guardar. Nesses 41 primeiros livros,
Somente os Salmos 1 e 2, 10 e 33 não são atribuídos a Davi. Se você ler os Salmos, você vai ver que muitos desses Salmos estão escritos na primeira pessoa, Davi se dirigindo a Deus. A aliança de Deus com o rei Davi, então, é o clímax da história redentora no Antigo Testamento e aponta para o rei Jesus, o Messias, o ungido. Esse texto de Salmo 28, versos 8 e 9, reforça isso. O Senhor é a força do seu povo, fortaleza segura para seu ungido. Salva o teu povo, abençoa os que pertencem a ti, conduze-os como pastor e leva-os em teus braços para sempre. E é interessante que nós temos as vitórias do rei pastor. Davi era rei e era pastor, que lutava as lutas de Deus. É bem interessante porque quando ele pedia a Deus conselho para ir à luta, ele ganhava. Todas as vezes que ele ia por conta própria, ele perdia. Isso é uma lição para todos nós na nossa vida diária. 30 dos 41 salmos que constituem o livro primeiro fazem referência aos ímpios, inimigos do salmista, que são também inimigos de Deus. São inimigos de Deus. Então, o Senhor, através de Davi, queria que houvesse um estabelecimento do reino de justiça e paz. Isso aponta para o estabelecimento do reino de justiça e paz que o Senhor Jesus Cristo vai instaurar para todo sempre. Outro aspecto que eu quero chamar a atenção é um certo alinhamento que há entre os Salmos 18 a 24. Estamos chegando pertinho do 23. Vamos cercando. Salmos 18 e 19 são salmos messiânicos. E esses salmos espelham os salmos 1 e 2. Ou seja, são salmos de ensino da lei de Deus e salmos messiânicos. Salmos messiânicos, salmos que falam a respeito do Messias, de Jesus. Assim como também os salmos 20 a 24. Nos 20 e 21, 20 nós lemos hoje, eles apresentam a realeza do Messias, esses dois salmos. Messias como rei. E é interessante que o Salmo 20 pede pela vitória do rei, e o Salmo 21 agradece pela vitória do rei. Salmos 23 e 24 celebram a realeza do Senhor Deus. E no meio, entre o 20 e o 24, você tem o 22, que retrata ambos. Retrata Deus e retrata o Messias. E é neste salmo que há um pedido pungente do salmista: Deus meu, por que me desamparaste? Verso 1. E no verso 23 verso 1 do capítulo 23, você tem uma resposta: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, existe uma certa harmonia. Esses temas são conjugados. O organizador dos salmos, inspirados pelo Senhor, ele foi colocando os salmos em posições adequadas para que os temas pudessem ter uma certa continuidade e nós pudéssemos, com o tempo, aprender mais e mais sobre o reino de Deus, o seu Messias. Salmo 23. Nós todos conhecemos o Salmo 23 como referindo-se ao pastor. Mas a gente também pode fazer uma abordagem interessante para mostrar que esse pastor é também o rei. Lá em Gênesis capítulo 48, versos 15 e 16, nós lemos assim: Jacó, o patriarca, antecipa a realeza de Yahvé quando falo do Deus que me pastoreou todos os dias. Olha, Jacó dizia do Deus que lhe pastoreou todos os seus dias. E em seu pronunciamento profético sobre a tribo de José,
Jacó fala do poderoso de Jacó, o pastor, a rocha de Israel. Mais ainda, quando Davi foi ungido rei sobre toda Israel, as tribos anteriormente leais a Saul recordaram a nomeação do Senhor deste homem para ser seu pastor rei. Eles disseram assim, e está registrado em 2 Samuel, capítulo 5, verso 2. No passado, quando Saul era nosso rei, era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor lhe disse, você será o pastor do meu povo, Israel. Será o líder de Israel. Então, o pastor de Davi é também o rei de Davi. Quando a nação estava precisando desesperadamente da intervenção do Senhor, o Salmo 80, no seu versículo 1, diz, ouve, ó pastor de Israel, que conduz os descendentes de José como seu rebanho, como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, manifesta o teu poder. É pastor de Davi, é o nosso pastor, é o rei de Davi, é o nosso rei. O Senhor, o rei, é o pastor de Davi. A realeza do Senhor mostra que o pastor de Davi é o seu pastor rei. E o Salmo 24 reconhece o Senhor como o rei. Quem é o rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Então, chegamos ao pé da escada. Mas não é simplesmente botar o pé na escada assim. Nós temos que lembrar, eu acho que isso é muito importante, que os crentes sempre se lembrem. E o Salmo 40 nos diz com muita clareza que o Senhor tirou os nossos pés de um tremedal de lama, de um poço de lama, de um atoleiro de lama de perdição. O Senhor nos tirou de um poço de perdição. Essa figura, temos a mão de alguém dando a alguém que está saindo do chá, da lama. E depois temos uma figura aí em que a ovelha está saindo para a terra firme e o pastor está ali pronto com seu cajado e a sua vara, pronto a seguir a caminhada. E o texto diz, sim, Jesus amou a mim com amor me buscou. Jesus me amou e com amor me buscou. Por que eu falo isso, meus irmãos? Eu acho que, às vezes, os crentes, depois de muitos anos de igreja, principalmente se ser crente que nasceu na igreja e ficou sempre na igreja, às vezes, me parece que as pessoas esquecem um pouco dessa realidade de que o Senhor nos tirou da lama, que o Senhor nos tirou da morte. Isso é algo tão fundamental para a vida da gente, faz tanta diferença na vida da gente, que nós jamais deveríamos esquecer desse fato no nosso dia a dia, nas nossas ações, no nosso proceder, na nossa vida cristã. A nossa vontade de ficar com Deus, de aproximar de Deus, deve ser tanta que jamais a gente pode estar deixando de lembrar que essa lama nos colocava sujos diante de Deus. Às vezes a gente conduz a nossa vida cristã com louvores, com leituras, etc., mas nós parece que não lembramos muito desse detalhe que é fundamental, que faz toda a diferença na vida da gente. Nós só podemos subir até o primeiro degrau porque o Senhor Jesus foi lá e nos tirou da lama. Quem nos coloca os pés sobre o primeiro degrau é o Senhor. E o salmista também dizia, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Tudo o Senhor Jesus fez. Tirou da lama, colocou os pés sobre a rocha, firmou os passos. Os crentes jamais podem esquecer disso. E quando começam a esquecer disso, a gente começa a namorar com outras
outras coisas não tão importantes tanto quanto o fato de sermos tirados da morte para a vida. E até muitos parecem querer flertar com a morte, com coisas que são do mundo e levam à morte. É claro que nós cremos que uma vez que você tem o Senhor Jesus, que Ele entrou na sua vida, que Ele jamais vai deixar você. Eu quero aproveitar para dizer a meus irmãos e minhas irmãs que, assim, uma vez salvo pelo Senhor Jesus, jamais você perde a salvação. Não perde. Mas, aliás, pessoas falam por aí que você perde a salvação. Não, você não faz assim, não, senão você vai perder. Não, você não perde a salvação se você é efetivamente alguém que o Senhor já alcançou. Mas eu quero dizer para você que se você se afasta do Senhor, se você fica muito próximo da lama, a lama pode te sujar. E ao passo que, estando perto de Deus, a luz de Deus vai estar com você, e você não vai nem sequer ter nenhum tipo de arranhão, nenhum tipo de lama, de sujeirinha vai ficar sendo jogado sobre você, sobre o seu corpo. Então, é muito importante na vida do crente que a gente nunca esqueça. Se nós temos a capacidade de alcançar o primeiro degrau da escada rumo aos céus, é porque o Senhor nos tirou da lama e porque o Senhor firmou os nossos pés sobre a rocha e nos firmou os passos, colocou os pés sobre a rocha, firmou os passos e ainda pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Assim, quem é que pode dizer que o Senhor é o meu pastor? Quem é que pode alcançar esse primeiro degrau? Aqueles a quem o Senhor colocou ali nesse degrau, nessa rocha, para poder seguir a caminhada cristã. Só aqueles que foram tirados das trevas para a luz podem ter acesso ao primeiro degrau da escada. Mas, e dizer de Davi e ver isso em relação a nós? Atos 13, 22 diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas depois removeu Saul e colocou em seu lugar, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, fará tudo o que for da minha vontade. Sim, a Bíblia atesta que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas este mesmo homem, segundo o coração de Deus, que também mencionou essas palavras que estão registradas no Salmo 51, versos 10 a 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Provavelmente Davi já tinha subido o primeiro degrau da escada. Mas ele andou flertando com o pecado. Embora ele fosse um homem segundo o coração de Deus, ainda faltava nele ser aperfeiçoado mais e mais na sua vida para desempenhar o papel que Deus tinha para ele, para ser o rei de Israel e também aquele que apontaria para ser aquele de quem viria o rei dos reis, o senhor dos senhores da sua descendência. Davi passou por um momento de pecado muito sério, muito grave, e ele, reconhecendo o seu pecado, ele chegou então a expressar esse versículo que nós lemos agora há pouco. Observe que Davi não fala: restaura em mim a tua salvação. Ele fala: restaura em mim a alegria da tua salvação. Sabe por quê, meus irmãos, minhas irmãs? É que quando você fica longe de Deus, você perde exatamente esta alegria, esta presença íntima com o Senhor, que lhe dá
muitas alegrias, mesmo em meio às tristezas, às dificuldades. Você fica com isso meio que turvo quando você se afasta de Deus. Instaura em mim a alegria da tua salvação, é o que Davi disse. E aquele irmão e irmã que estiver, quem sabe, resvalando com um certo flerte com o pecado. É tempo de lembrar que longe de Deus, o que você tem é tristeza, longe de Deus, o que você tem é vida que toma decisões erradas sem a palavra de Deus. E isso vai fazendo com que a sua vida seja cada vez mais tristonha, seja mais complicada e que você vai cada vez mais errar o alvo de Deus. Mas quando você pede perdão a Ele, sinceramente, e se volta para Ele, você que já é dele, o Senhor vai restaurar a alegria da tua salvação. E também vai te colocar ainda mais um coração disposto a obedecer a Deus. Então, Davi, esse homem que escreveu "O Senhor é meu pastor", era um homem como nós também, e teve seus momentos de flertar com o pecado, mas o Senhor o restaurou. E se há alguém aqui nesta noite que está passando por um momento assim, lembre-se que o Senhor pode restaurar a sua vida e devolver-lhe a alegria da tua salvação. Quem é o pastor? Quem é o pastor? Em Êxodo 3, versos 1 a 4, tem o registro da sarça ardente, e o Eu Sou se revelou a Moisés lá nessa sarça. O Eu Sou mostrou a ele o caráter redentor ao sinalizar que ele iria libertar o povo do cativeiro. Por isso ele chamou Moisés para ser o seu representante diante de Faraó e também o mediador do povo diante de Deus. Moisés perguntou para ele: qual é o seu nome? Deus respondeu: Eu sou. E o Salmo 23, então, meus irmãos, é um salmo de confiança e também de gratidão a Deus, ao Eu Sou, ao Deus Redentor. Deus chamou Moisés para ser o seu representante diante de Faraó e o mediador do povo diante de Deus, o Deus dos pais dele, de Abraão, de Jacó, de Isaque. Eu sou o meu nome. Eu sou é o meu nome, eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Quem é o pastor? O pastor é o Eu Sou. Isto indica, meus irmãos, a fidelidade de Deus, a sua eterna presença, o seu interesse em que o seu povo redimido se aproxime cada vez mais dele. E lá o mediador era Moisés. Quem é o nosso pastor? Quem é este Senhor, nosso pastor? Este Senhor, o nosso pastor, é o Alfa, o Ômega. Este Senhor é o eterno Eu Sou. Este Senhor é o Deus da libertação, o Deus da redenção. Este Senhor é o Emanuel, o Deus conosco, sempre presente junto com os seus. Este Senhor é aquele que tem toda a sabedoria em si mesmo para ministrar ao seu povo. Este pastor é quem perdoa os pecados do seu povo, é quem os salva. Este pastor é quem está assentado à direita do Pai, intercedendo pelo seu povo. Gosto muito de pensar nisso, porque o Senhor Jesus veio e perdoou os nossos pecados de uma vez por todas e nos deu a sua eterna salvação. Mas ele sabe que nós, enquanto estamos aqui, nós estamos sujeitos a falhar. Então, ele tomou duas providências fundamentais para a nossa vida. A primeira é que ele foi para o Pai e ficou à direita do Pai e hoje é o nosso advogado. E uma das maiores defesas que ele faz em favor de nós, junto ao Pai,
é das investidas do inimigo contra a nossa vida. Você, meu irmão, minha irmã, você, jovem, criança, todos os dias, homem, mulher, todos os dias, o inimigo anda como um leão, bramando, querendo buscar a quem está vivo. Ele não quer quem está morto já está na mão dele. Ele quer alcançar você. Ele quer colocar coisas diante de você para fazer você duvidar do Senhor. Ele quer colocar você com um coração que reclama de tudo. Ele quer colocar você como alguém que não é grato. Ele quer colocar você como alguém que não reconhece na prática, muitas vezes, o que o Senhor faz na sua vida. Todos os dias, o Senhor está à direita do Pai, intercedendo por você, meu irmão e minha irmã, para que você seja uma pessoa grata ao Senhor, para que você se afaste de todo e qualquer dardo inflamado do maligno contra você, porque ele vai fazer isso. Ele não fica satisfeito quando você tem a sua vida espiritual cada vez melhor com Deus. Ele quer criar situações em que você adere a algumas distrações que vão te colocando cada vez mais longe do Senhor. Mas o Senhor está lá à direita do Pai intercedendo por você. Mas a segunda coisa é que ele deixou o Espírito Santo em mim e em você, para que nós sejamos lembrados pela palavra de Deus em nós. Por isso que nós temos que ler a palavra todos os dias, para que esta palavra cale no nosso coração e nos mostre quando nós estamos errando o alvo. Os hinos que nós cantamos, quando tem a letra bem feita, bem doutrinária, bem bíblica, também são usados por Deus para nos lembrar daqueles momentos em que nós estamos pecando e precisamos do perdão do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós temos esse advogado à direita do Pai e temos o Espírito Santo conosco. Este Senhor, o nosso pastor, é Ele que nos conduz pelos seus caminhos, se nós também somos obedientes a Ele. Por que o Senhor é também chamado de pastor? Em Israel, como em outras sociedades antigas, o trabalho de um pastor era considerado mais baixo, vamos dizer assim, de todas as coisas que eram feitas. Quando uma família que precisava de um pastor para o seu rebanho, em geral, o filho mais novo, como Davi, é que tinha essa tarefa que era considerada muito desagradável. Interessante que o Egito considerava essa atividade como uma atividade de baixíssimo valor, tanto que deu terras lá para que o pessoal pudesse trabalhar ali, porque consideravam que essa era uma atividade que não deveriam ser feita pelos egípcios. Se uma família precisava de um pastor, então, era a pessoa mais jovem que tinha que fazer esse serviço desagradável. Porque o Senhor também é chamado de pastor. O pastor antigo e o pastor de hoje também, verão e inverno, tempo bom, tempo ruim, esse pastor trabalhava para nutrir, guiar e proteger as ovelhas. Os pastores tinham que viver com as ovelhas 24 horas por dia. Uma tarefa interminável de cuidar delas, dia e noite. Meu pastor, o Senhor é meu pastor, é Deus conosco, 24 horas por dia, o ano todo, incansável. O Senhor, o eu sou, é o meu pastor 24 horas por dia. Olha, uma reflexão, meu irmão, minha irmã, se você pode dizer isso com convicção consciente, pela fé que o Senhor Jesus colocou na sua vida, de que Ele é o seu pastor. Pense bem. Pense se você não está recebendo do Senhor os cuidados de um pastor na sua vida, do maior de todos os pastores, do supremo pastor. Seja agradecido por esses cuidados que o Senhor tem por você.
Quantas vezes nós murmuramos e murmuramos e murmuramos, esquecendo de que o Senhor é o nosso pastor, cuidando de nós 24 horas por dia. E essa confissão ousada, o eu sou é o meu pastor, ela estabelece uma relação íntima entre Deus e cada um que vem a Jesus Cristo. E essa relação íntima é caracterizada pela total dependência do crente de toda a bondade, de toda a misericórdia e de toda a graça de Deus. Há um relacionamento vertical baseado na confiança amorosa, nossa com Ele e vice-versa. Mas há uma diferença. Ele nos amou primeiro e nos deu a fé para que o amemos também em primeiro lugar. O Senhor é o pastor dos humildes e necessitados. Isaías 57:15 diz: nosso pastor é o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Ele habita num lugar alto e santo, mas habita também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Não sei como você está nesta noite, mas lembre que o seu pastor é esse que habita nesse lugar alto e santo, mas também habita com você, contrito e humilde de espírito. E é ele que pode te animar, o espírito daquele que é humilde diante do Senhor, e dar novo alento a esse coração. Salmo 113, versos 6 e 7, diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. O Senhor é o pastor dos humildes e necessitados. Toda vez quando a gente se acha, vou usar a expressão que o pastor pelo menos usa bastante, toda vez que a gente se acha, a gente deixa de ter essa condição de humilde e deixa de pôr a nossa boca no pó para a gente buscar o Senhor. Mas nós já subimos o primeiro degrau. O Senhor nos tirou da lama e nos colocou no primeiro degrau. E Ele nos colocou para que exatamente Ele faça o pastoreio dele em nós. Quando estamos em dependência absoluta do Senhor, Ele vem até nós desde o seu alto e sublime trono para pastorear o meu e o seu coração em quaisquer circunstâncias da vida. Assim nós podemos esperar confiante no Senhor, que se inclina para nós e nos ouve quando clamamos por socorro. Uma coisa é certa, Ele vem. A condição é que nós estejamos sempre de joelhos, com a boca no pó, no primeiro degrau da escada. Os que não têm o Senhor Jesus não podem se ajoelhar e pôr a boca no pó no primeiro degrau da escada, porque eles vão pôr a boca na lama, eles não estão sobre a rocha. Então, quando estamos ali, nós vamos receber a primeira das bênçãos, as bênçãos mencionadas nesse salmo. Porque se o Senhor é meu pastor, o primeiro grande milagre se operou, o milagre de confiar no Senhor Jesus Cristo, de crer no Senhor Jesus Cristo, de recebê-lo pela fé, para poder dizer com a boca cheia: o Senhor é o meu pastor. Da base da escada até o céu, saindo da lama, primeiro degrau, firme na rocha, o Senhor nos colocou ali. É ali que nós estamos recebendo a primeira maravilhosa bênção, confiar no Senhor.
Aí seguem-se infinitas bênçãos espirituais. E vamos subindo mais e mais degraus. Às vezes, a gente vai claudicar um pouco na subida dos degraus. Mas a resultante sempre será mantendo a fé no Senhor Jesus, o olho nele, que ele vai nos conduzir às regiões celestes e vai nos dar as provisões que nos nutrem, nos faz descansar, nos orienta, nos protegem aqui e também nos conduz à eternidade. O Senhor é e continua a ser o meu pastor. E é o pastor de todos aqueles que já confessaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e nele perseveram até ao fim. Não sei se nesta noite há alguém aqui que ainda não fez essa confissão de fé no Senhor Jesus. Quem sabe você está ouvindo a voz do pastor te convidando para subir ao primeiro degrau. Ele está estendendo a mão para você. Quem sabe você ainda não fez isso. Quem sabe você ainda é filho de crente, nasceu na igreja, conhece a palavra, mas ainda não disse ao Senhor: Senhor Jesus, entra na minha vida, faz a tua obra na minha vida. Eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. E eu quero perseverar até o fim, Senhor. Faz essa oração. E nós estivermos buscando subir essa escada, temos essa certeza que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, e assim nós devemos reter firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que em tudo foi tentado, mas não pecou. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, cheguemos com confiança ao trono de graça, a fim de que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Salmo 23, uma escada para o céu. Glória a Deus, porque um dia o Senhor nos colocou no primeiro degrau. E agora a caminhada de fé é subir esses degraus, olhando lá para o alto. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E Ele vai nos guiar, Ele vai fazer com que nós avancemos cada degrau, até que um dia possamos encontrar-nos com o Senhor Jesus nos céus. Ele nos espera. Ele espera todos aqueles que já são dele. Espera você também que ainda não veio, ainda com tolerância, mas vem. O Senhor Jesus vai recebê-lo com amor e vai também te dar o perdão e a salvação dele, única para você. Que o Senhor nos abençoe. Amém.